Uma ativista paraibana foi denunciada pelo Ministério Público Federal e se tornou ré ao postar um vídeo sobre Simone de Beauvoir e dizer que mulheres trans não seriam mulheres. Putz. Meu advogado disse que eu não posso comentar, então vou continuar lendo. Outra indiciada é Isabela Cepa, brasileira refugiada na Europa. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, está como vítima no processo. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, eu ia comentar o que eu achava deste comentário, mas eu tive que segurar porque só me veio à cabeça alguns expletivos assim que talvez não fossem ficar bons na abertura da matéria. Vamos lá. Então, Ana, é difícil, né? A gente vai começar um corte difícil, mas necessário e que, de alguma forma, mesmo já tendo passado alguns anos, a gente tem um mínimo de avanço agora, que é o Ministério Público apresentando a denúncia, fazendo com que essas pessoas se tornem aí réis no processo e essas duas moças, né, elas causaram uma violência para toda, não foi para uma pessoa específica. A Érica não é a única vítima dessas acusações, porque são sujeitos aí que falam que a mulher trans não é mulher e que compartilham conteúdos nessa linha e que conseguiram trazer nas redes sociais Simone de Beauvoir e outras teorias ali para falar de biologia, de genética, para humilhar, para depreciar e para colocar a mulher trans ali numa ideia de não pertencimento da categoria ali mulher, sabe? E essas pessoas utilizam a ideia de direito de opinião, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Só que a gente precisa lembrar uma coisa: o Brasil não é os Estados Unidos, que tem lá a primeira emenda que você pode falar absolutamente tudo e beleza, liberdade de expressão. Aqui, crime é crime. Então, a gente não pode confundir transfobia com liberdade de opinião. Não existe esse argumento, não é um debate acadêmico, não vem de uma linha de ciência fictícia, de ciência sem dados, sem comprovação, uma ciência que é utilizada para invalidar sujeitos, para invalidar pessoas de determinados corpos. E aí eu vou te pedir, Ana, para trazer a matéria que vai falar sobre essa decisão agora do Ministério Público. A Érica Hilton, além de ser uma das vítimas, ela também está como um processo de acusação dentro desse projeto, uma acusação dentro desse processo, perdão, e a gente tem, inclusive, uma brasileira que está na Europa, com asilo político na Europa, inclusive, que é uma das pessoas mais complicadas que a gente tem aí na internet, e ela também foi incluída nesse processo por compartilhar o que essa primeira influenciadora falou. Só que aí tem uma coisa, tá? Vocês podem me perguntar quem é essa pessoa da Paraíba que fez esses comentários. E o nome dela é mantido em segredo, em sigilo, por uma solicitação da mesma, da própria. Então, a gente não pode divulgar o nome nem o rosto, mas a gente vai ver a matéria agora. Por favor, Ana. Vamos lá. Acusada por Érica Hilton vira ré ao postar sobre Simone de Beauvoir. Uma ativista feminista foi denunciada pelo Ministério Público Federal e se tornou ré na Justiça Federal por fazer postagens na internet sobre a filósofa francesa Simone de Beauvoir e também por afirmar que mulheres trans não seriam mulheres. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, aparece como vítima nesse processo e também como assistente de acusação. As publicações são de 2020, no antigo Twitter, hoje X. Numa delas, essa ativista escreveu que mulheres trans não são mulheres, fecha aspas, e criticou o movimento trans. Em outra, compartilhou um vídeo da professora australiana Bronwyn Winter sobre Simone de Beauvoir, dizendo que nenhuma cirurgia ou hormônio muda o DNA de nascimento, fecha aspas. A denúncia foi feita pelo procurador da República José Godoy Bezerra de Souza, da Paraíba. Para ele, as postagens configuram discriminação e reforçam uma visão transfóbica que trata pessoas LGBTQIA+, como inferiores. A Justiça aceitou a denúncia em 29 de abril deste ano. Com isso, a ativista passou a responder o processo por homofobia, crime equiparado ao racismo e considerado inafiançável. Desde julho,
Erika Hilton é assistente de acusação no processo, ou seja, atua ao lado do Ministério Público. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. A defesa da ativista nega qualquer crime. Em documento enviado à Justiça, o advogado afirma que as postagens não têm conteúdo ofensivo ou discriminatório e que se limitam a expressar uma opinião dentro do limite da liberdade de expressão. Segundo ele, a ativista enfrenta problemas de saúde mental e ela pediu que o seu nome não fosse divulgado. No mesmo inquérito, a Polícia Federal também indiciou Isabela Cepa, que hoje vive fora do país e tem status de refugiada. Mas o caso dela foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal por decisão do ministro Gilmar Mendes. A coluna, Isabela Cepa afirmou que foi indiciada novamente sem ter sido ouvida e que pediu várias vezes acesso ao processo sem ter tido resposta da Polícia Federal. O caso reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão e discurso de ódio e sobre como a justiça brasileira vem tratando casos de suposta transfobia nas redes sociais. É isso aí. Ana, eu discordo de uma coisa. Deixa eu só consertar minha câmera aqui, porque está muito estranha, desculpem. Mas eu discordo de uma coisa. É justamente isso, Clara. Suposta é muito relativo, sabe? Quando você nega o direito das mulheres trans de serem mulheres, isso não é uma suposição de que há uma transfobia. Isso é muito nítido. A gente vai deixar, de fato, o Ministério Público, o juiz, decidir. Mas isso é uma característica da transfobia, é negar o direito de ser daquele sujeito, ponto. É só isso, tá? Essa jovem que foi citada agora, que está na Europa, por exemplo, ela já chegou a dar várias entrevistas, eu assisti um vídeo dela tenebroso, eu não vou fazer vocês assistirem também, mas ela fala com total clareza sobre a ideia de que não existe discriminação, uma vez que ela está fazendo ali uma compreensão biológica como subterfúgio para proferir suas informações ali, como uma forma de distinguir ali quem para ela é mulher e quem para ela não é mulher. E ela não acredita que a gente, né, que nós mulheres cis, podemos conviver tranquilamente com as mulheres trans. Gente, isso é de uma violência. Por quê, Ana? A gente primeiro precisava entender que o Brasil é um dos países que mais mata trans e travesti do mundo. Acho que há alguns anos a gente está na linha de frente do país que mais mata trans e travesti do mundo. Eu, inclusive, hoje li uma matéria de um homem que espancou uma pessoa trans, uma mulher trans, e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Perdão, não lembro agora qual foi a cidade, no finalzinho desse corte eu digo qual foi a cidade. E as pessoas saem como se nada tivesse acontecido, como se sequer fosse um sujeito. E aí eu lembro de uma travesti aqui no Nordeste que estava dormindo, se eu não me engano foi em Recife, estava dormindo tranquilamente, e o que aconteceu com essa pessoa foi, teve uma briga, jogaram álcool nessa mulher, gasolina, e tacaram fogo. E ela, logicamente, depois de muito resistir, lutar, mas com mais de 80% do corpo queimado, essa travesti morreu. E pouca gente se comove por isso, porque é natural, é naturalizado, são sujeitos que sequer deveriam existir. E é isso que a gente precisa combater. Quando vem uma pessoa e traz um discurso violento como esse, de que a mulher trans não é mulher, então deveria ter uma outra categoria, e tira, né, o direito da identidade, de ser um sujeito, o que é que sobra? Sabe? Então, isso dá margem ao discurso de trazer uma pessoa como objeto, e ainda, se a mulher, né, a mulher cis, é o outro do outro, a mulher trans é o outro do outro do outro, ainda mais quando a mulher trans negra, que é o outro do outro do outro do outro, e isso significa muitas violências que essa pessoa precisa lidar diariamente, e muitas vezes sem o direito à vida, que eu acho que é o primordial, viu, Ana? Direito à vida. Então, assim, a gente espera que o Ministério Público, de fato, em 2020, e agora é que a gente tem algum retorno,
Demorou muito tempo, mas a gente espera que isso avance, que vá à frente. Fique à vontade, Ana, para falar. Dai, eu não vou passar pano pro jornalista, tá? Por causa do suposta, mas normalmente a gente acaba usando esse termo para evitar problemas jurídicos, tá? Então provavelmente é o que tá rolando. Sei que muitas vezes quando a gente está falando de crimes, né? A gente ouve isso muito no jornalismo. Ah, o suposto assassino, o suposto não sei o que. Só porque não foi julgado ainda, e daí você precisa, né, tomar esse cuidado jurídico, assim, antes de, né, de tipificar a coisa, porque pode dar problema, né, juridicamente falando. Dito isso, não tem qualquer justificativa para o que essas pessoas fazem, o que elas escrevem e o que elas dizem, especialmente a respeito de mulheres trans. Eu vou ser bem curta no meu comentário, porque acho que a Sofia quer vir falar. De minha parte, só vou dizer, é transfóbico, né, dizer que mulheres trans não são mulheres ou que não têm direito de existir ou qualquer coisa assim. E se vale alguma coisa dizer como mulher cis em meu nome, não, tá? Então, esse papinho radifem, né, de não, estamos aqui para defender as mulheres cis, fodam-se em nosso nome, não, tá? Assumam seus preconceitos pelo que eles são, tá? Não vem querer dizer que estão querendo defender ninguém, não, que não tem ninguém defendendo ninguém aqui, não. Vocês só estão usando uma desculpa para atacar mulheres. É isso. Ponto. Sofia, quer vir? Não, eu só queria deixar duas coisas bem claras. Primeiro, quando se fala se é transfobia ou não dizer que mulher trans não é mulher, é sempre bom lembrar que quando você nega que uma mulher trans é mulher, você não está colocando ela na posição de homem. Essa ideia de que você está dizendo que a mulher trans não é mulher, na verdade ela é homem, isso é só discurso. Porque você vai ver na materialidade, a mulher trans, quando ela tem o papel como mulher negado, ela não ganha todos os privilégios que os homens têm na sociedade. Vai ver se a mulher trans tem o mesmo espaço no mercado de trabalho que o homem cis. Vai ver se a mulher trans tem o mesmo acesso à educação, mesmo acesso à saúde, qualquer coisa que os homens cis. Não tem. Então, quando você diz que uma mulher trans não é mulher, você, na prática, pode não ser sua intenção, mas na prática você está dizendo que ela não é nem homem, nem mulher, portanto, nem humana. É isso que você está fazendo quando você nega que uma mulher trans é mulher. Eu gosto de destacar isso porque teve uma vez que eu comparei, dizer que uma mulher trans não é mulher, comparar uma pessoa negra com um macaco, e teve gente que ficou puta comigo por eu fazer essa comparação. Não, eu acho essa comparação ela é necessária para fazer as pessoas entenderem a gravidade, porque nos dois casos você está fazendo a mesma coisa, você está desumanizando aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. E eu fico até feliz que eu estou com a Day aqui do meu lado concordando. O outro ponto que eu queria trazer é colocar que essa história de trazer a biologia é um outro discurso furado, porque, veja bem, você vai dizer, ok, mulher é de acordo com a biologia. Beleza, a gente pode criar uma definição, mulher é de acordo com a biologia, ok. Agora, todas as questões sociais associadas à feminilidade, você não pode colocar mais isso como mulher. Então, quando você, por exemplo, fala com relação à violência contra a mulher, essa violência ela é de origem social, não é de origem biológica. O homem não é programado biologicamente para agredir a sua parceira. Então, se você vai dizer que mulher é só biologia, então você não pode discutir violência contra a mulher como algo relacionado a mulheres. A única coisa que você vai poder falar com relação à mulher, se mulher é biológico, vai ser com relação às questões reprodutivas. Só, única e exclusivamente. Gestação e menstruação. Acabou aí. Qualquer outra coisa que você vai discutir sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, sobre as tarefas domésticas que são colocadas para a mulher, sobre tudo isso, violência contra a mulher, tudo isso é social. E se é social, a partir do momento que você diz que mulher é só biológico, isso não seria mais papel do feminismo discutir violência contra a mulher, por exemplo. Faz algum sentido isso? Não faz. Por quê? Porque
quer as feministas radicais queiram admitir isso ou não, quando a gente está falando sobre feminismo, nós estamos falando de gênero. Você até pode, e eu acho que existe uma razão para isso, você até pode dizer que existem algumas questões dentro do feminismo que são mais relacionadas às mulheres cis. Sim, a gente vai falar de aborto, isso é uma questão da mulher cis. Como a gente vai falar do transfeminicídio, isso é uma questão que sim tem que estar dentro do feminismo e que é relacionada à mulher trans. Porque existe uma coisa chamada interseccionalidade. Como você está falando de feminismo, você está falando da mulher cis, da trans, da negra, da branca. Vai ter algumas questões que estão mais relacionadas a uma, algumas questões que estão mais relacionadas a outras. Sim, ninguém está negando isso. Eu, como mulher trans, não vou dizer que eu sou tão afetada pela discussão sobre aborto quanto uma mulher cis. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas isso não me torna menos mulher. Da mesma maneira que uma mulher branca não deixa de ser, não se torna menos mulher porque ela não é afetada pela questão do racismo como a mulher negra é. Entenderam? Então é isso, gente. Era só esses 2 pontos que eu queria trazer. Desculpa interromper o corte. Tchau. Não, perfeita, Sofia. Obrigada por falar. Obrigada por falar e por falar com tamanha propriedade, viu? Aí, ó, todo mundo no chat aplaudindo. Dai, quer falar alguma coisa? Exatamente. E obrigada por falar sobre... Sim, eu quero agradecer, Sofia. Obrigada por falar sobre isso. Porque eu imagino que seja difícil, eu imagino que não seja nem um pouco, né, tranquilo, mas é isso, a gente precisa falar, porque tem muita gente ainda que está perdida nesse universo, usando da desinformação, às vezes, para proliferar preconceitos, e é fantástico ouvir você falar. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada, Dai. Ficamos por aqui. Ana. Oi. Eu só vou pedir uma coisa, para não deixar de dar os nomes às pessoas que eu citei, né? Eu falei isso. Eu falei do caso da moça que foi queimada no Recife, é a Roberta da Silva, infelizmente, né, que veio a falecer, porque é importante a gente dar nomes também para lembrar que são sujeitos. E o outro caso aconteceu em Belo Horizonte, foi um caso de tentativa de... A mulher trans foi vítima de feminicídio, nesse caso. Foi a Cristina Maciel Oliveira. Então, infelizmente, tivemos esses 2 casos, e tantos outros, porque é um modo operante, né? É isso, Ana, ficamos por aqui. É isso aí, ficamos por aqui, esperando por notícias melhores. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.